Vídeo passado cortamos 3 pipas com essa linha 4, rapaziada. Fio 4, edição Chile. E bora que eu ergueu mais um ali. Bora tirar relo. E vamos ver no que vai dar. O cara não vem, mano. Ó. Aí, rapaz, entregar tirante, o cara não vem, mano. Ó, vou tentar mais forte, ó. Já foi. Mano, os caras é muito ruim aqui, velho. Esses caras na minha vida, rapaziada. Por isso vocês comentam. Ah, os caras tá com linha pura, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tem uma que chega a dar raiva. Os caras demoram um ano pra entrar, entrega tirante, tem tirando pra mão e corta, mano. Caraca, mano. É, rapaziada, ergueu 2 aqui na rua da frente, ó. E bora que bora, hein. Vai ter lá que você quer pra trocar aqui. Olha lá. Já foi. Já foi a primeira. Ó a raia. Tá na linha? Tá na linha não. Ó, a raia já foi também. Ó, puxei. Já foi também. Peguei outra!